Bem, pessoal, hoje nós vamos fazer a integração entre um formulário do Elementor que está numa página de captura com 3 outras ferramentas. A planilha do Google, ele vai receber o lead capturado nessa planilha. Essa planilha, utilizando uma integração com o Google Apps Script, que é uma ferramenta do Google gratuita para fazer essas integrações. Essa planilha vai enviar um e-mail de confirmação para o lead quando ele se inscrever. E também vai enviar esse lead para o MailChimp, para entrar, por exemplo, numa jornada de e-mails. E uma funcionalidade interessante desse script é que ele tem uma função de correção de erros de digitação do e-mail. Por exemplo, o lead, ao submeter o formulário, ele comete um erro de digitação. Digamos que ele digite, ao invés de Gmail, no lugar do M, o N, fique Gmail. Esse e-mail segue para o MailChimp e para as outras etapas aqui, vai ter um problema de entrega dos e-mails na jornada, por exemplo, no MailChimp. Você vai perder aquele lead. Mas com esse script não, ele prevê vários erros de digitação que são comuns. Um deles é esse. Então, antes de mandar para a planilha e para as outras etapas, ele corrigiria. E aí sim, iria para as outras etapas e aquele lead ia receber os e-mails normalmente. Então isso é bastante interessante, você não perde os leads por erros comuns de digitação de e-mail. E por que esse esquema aqui é interessante? Porque nativamente o formulário do Elementor, de fato, ele tem uma integração direta com o MailChimp, ele consegue enviar um e-mail, mas a integração com o MailChimp dá muito erro. Eu já tive muito problema com essa integração nativa deles, do Elementor. E além disso, a parte de e-mail, você tem que configurar todo o sistema para enviar um e-mail utilizando, por exemplo, seu próprio Gmail. É difícil configurar, aqui não, vai ser super simples. Você já vai utilizar automaticamente a conta de Gmail, onde a gente vai criar essa integração do Google Apps Script. E além, uma terceira vantagem é, se você deixar esse e-mail de confirmação ser enviado pelo MailChimp, depois que você envia o lead para lá, o MailChimp ele tem uma demora, um delay entre a chegada do lead e o envio do primeiro e-mail. Às vezes isso faz toda a diferença em você perder ou fazer uma venda, por exemplo. Porque a pessoa se inscreve, ela quer receber o e-mail rápido ali. Se demora 2, 3, até 5 minutos, às vezes como o MailChimp demora, ou o MailChimp tem outro problema, cai muito em spam ou na caixa promocional e a pessoa não vê o e-mail, você perde aquele lead. E aqui não, se você enviar nativamente utilizando o Gmail, seu Gmail pessoal, é muito difícil, ou da empresa, né? É muito difícil cair em spam, porque vai ser um e-mail de uso normal, não vai ser um e-mail enviado de servidores do MailChimp. Então eu uso muito esse esquema aqui, eu acho interessante e eu vou ensinar vocês hoje. É super simples. Essa parte da integração aqui é um código que eu já vou entregar pronto para vocês. Vocês só precisam preencher algumas informações e ele já vai funcionar. Eu vou mostrar tudo aqui no vídeo. Então vamos lá, né? Começar a fazer mão na massa. Eu vou abrir aqui a página de captura que tem o formulário. Então eu peguei de exemplo aqui essa página de captura que eu estou trabalhando nela. E ela tem esse formulário aqui com 3 campos: nome, e-mail e país de residência. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é configurar esse formulário. Pode ser qualquer formulário, não importa o número de campos, sendo o formulário do Elementor, e até funcionaria em outros tipos de formulário, como o WP Forms, por exemplo, que é gratuito. Se ele tiver uma função de webhook, que a gente vai ver aqui, vai funcionar. Então, vou abrir aqui as configurações desse formulário e vou vir aqui nessa opção, ó, ações após submeter. Aqui eu vou adicionar a função de webhook. Aqui, automaticamente quando eu coloco essa ação, ele já aparece aqui a configuração que eu posso fazer embaixo desse webhook. Eu vou mostrar depois. Basicamente o que é? O webhook é um sistema que vai lidar com o envio. Então quando a gente submeter esse formulário, esse webhook ele vai receber essa solicitação, esse envio,
e vai tratar do jeito que a gente quiser. A gente vai criar esse webhook lá dentro do Google Apps Script. Então, basicamente, a gente cria, ele gera um link e a gente cola o link aqui. Eu também vou adicionar, porque é uma coisa que eu acho interessante, um redirecionamento, que é depois que o lead ele submete o formulário, ele é redirecionado para uma página, por exemplo, de obrigado. Eu tenho essa página aqui também, eu vou colar. Isso aqui não é obrigatório, mas só para ficar legal, né? Então, eu vou colar aqui essa página de redirecionamento. Então, depois que ele submeter, ele vai ser levado para essa página. Basicamente, agora o que a gente tem que fazer é construir o webhook. E para construir o webhook, a gente vai aqui no seu Google Drive, onde você vai criar. Eu já criei essa pasta aqui, pode ser em qualquer lugar. Você vai clicar com o botão direito do mouse e criar uma planilha do Google. E é dentro dessa planilha que a gente vai receber os leads e vai também enviar os leads para o MailChimp e enviar o e-mail de confirmação. Então vamos lá. Para criar esse webhook, a gente utiliza o ambiente do AppScript, que basta vir aqui em extensões, AppScript, você clica, ele já vai abrir, ele vai criar um ambiente aqui para você criar um script dentro dessa planilha. Já está aqui. Então, eu gosto de nomear as planilhas e o script também. Eu vou colocar um nome aqui. Lead site, por exemplo. Aqui também eu posso nomear com o mesmo nome, ou posso colocar script lead site para a gente saber o que é o script dele. Então aqui a gente já tem nossa planilha e o ambiente onde a gente vai criar o webhook. Ok. Então já com isso aqui a gente já pode pegar o código aqui. Eu vou disponibilizar esse código para vocês. Coloquei em um arquivo aqui. Então abrindo ele, eu vou dar um Ctrl A, copiar e vou colar aqui. Ele vem com essa função padrão aqui. Eu posso apagar, deixar limpo e Ctrl V para colar. Importante colar todo o código, né? Ele está aqui com 424 linhas, né? Mas o código é um pouquinho grande, mas não se preocupem, porque eu posso até fazer um vídeo depois explicando, mas eu vou me ater aqui a só mostrar como ele funciona, o que você precisa preencher, e vai funcionar perfeitamente. Então, o que você tem que preencher aqui agora é o que está nessa tabelinha aqui, ó. Eu marquei aqui, então você vai preencher aqui, ó. Até aqui, onde está esse fim da tabela preencher. Então, vamos lá. Logo aqui no início, a primeira coisa que a gente tem que preencher é o nome da aba da planilha, que é esse nome aqui. Por padrão, ele coloca um nome qualquer aqui, né? Eu vou colocar, a gente pode deixar ou pode colocar um nome. Eu vou colocar aqui leads, já que a gente vai receber os leads, né? Ok. Então o nome é leads. Eu vou colocar aqui o mesmo nome, idêntico. Inclusive, case sensitive, né? Então você tem que colocar letras maiúsculas e minúsculas e idênticas. Pronto, leads. A parte preenchida. A segunda parte que ele pede para preencher são os campos do formulário do Elementor, os campos que eu vou utilizar. E ele fala aqui que o primeiro campo é obrigatório ser e-mail e chamar e-mail. Então vamos lá, voltar aqui no formulário. A gente tem aqui, ó, nas opções do formulário, Form Fields, né, os campos do formulário. A gente tem um campo de e-mail. Se eu clicar nele aqui, ó, a label, o que importa aqui é a label. É o nome que está aqui na label, é o mesmo nome que tem que aparecer lá no script. Então, de fato, aqui, ó, o campo de e-mail já está se chamando e-mail. Então já está ok isso aqui. Então vamos inserir um outro campo que a gente quer. Tá? Volta aqui, que é o campo de nome, por exemplo. Então o campo de nome, na label que ele está chamando first name. Eu posso colocar o nome que eu quiser aqui. Eu poderia colocar name, por exemplo, para ficar mais fácil. Vamos usar name, né?
Então aqui, o mesmo nome lá, eu coloco aqui, name. E voltando aqui, a gente tem o último campo, que é o de país, que tá country aqui. Eu vou copiar e vou colar aqui também. Ok. E digamos se eu tivesse um formulário aqui com mais campos, né? Mais 2, 3, não importa. Simplesmente eu vou continuar inserindo aqui. Coloco as coisas aqui sempre entre aspas, né? Os nomes. Colocaria, sei lá, o campo A, vírgula. É sempre importante colocar essa vírgula. Campo B, vírgula. E assim vai. Eu poderia inserir aqui vários campos, quantos formulário tiver e quantos eu queira usar, né? Lá do formulário. Eu posso não usar algum campo do formulário, mas é importante os que eu for usar tá aqui. Então, ok, já está preenchido essa parte. Então agora a gente vai preencher a parte do MailChimp. Se eu for utilizar, porque, por exemplo, a primeira pergunta aqui é enviar para o MailChimp. Eu quero utilizar essa funcionalidade de enviar o lead para o MailChimp. Se eu colocar true, ele vai enviar. Se eu colocar aqui false, ele não vai enviar. Mas eu vou utilizar, então vou deixar true. Então, há também esse campo do URL Code MailChimp. O que é isso aqui? É que, dependendo do seu MailChimp, essa inicialização aqui, ó, da URL do MailChimp, ela é diferente. Algumas versões de algumas pessoas pode ser 19, 18. Então, você tem que colocar qual é o seu lá no script. Então, basta copiar aqui, né, esse início e colar lá no código. Então, colocarei aqui o S20. A segunda coisa do MailChimp é a API Key do MailChimp, porque ele utiliza aqui a API do MailChimp para enviar o lead para lá. E como é que eu consigo essa API Key? É bem simples. É gratuito também gerar lá no MailChimp. Deixa eu só conferir aqui. Coloquei name aqui no campo, tá ok. Então vamos lá, vamos pegar essa API Key aqui do MailChimp. A gente vem aqui no nosso MailChimp, vem aqui, ó, nas opções, perfil, e aqui dentro do perfil a gente tem essa opção aqui, extras. E aqui a gente vai ter API Keys. Eu já tenho uma gerada aqui, mas eu vou gerar uma nova para a gente utilizar lá. Posso colocar um nome aqui. Teste script. E vou gerar. Então aqui ela já gerou. Eu vou copiar. Ou posso copiar aqui também, tanto faz. E vou colar lá no script. Tá aqui. Próxima pergunta é o ID da lista. O que é esse ID da lista? É a minha lista de contatos. Que já que eu vou mandar o lead para lá, ele quer saber qual é o ID dessa lista de contatos. Porque algumas contas do MailChimp você pode ter mais de uma lista. A minha eu só posso ter uma. Então, se eu não me engano, posso estar enganado, mas eu acho que eu só posso ter uma. Então, como é que eu pego esse ID? Eu venho aqui em todos os contatos. E aqui, aí eu já tô na lista, né, de todos os contatos. E eu venho aqui, ó, em settings, em configurações, né? Não sei como é que tá aí, mas vai ser aqui a última opção. Então, aqui na audiência, tá vendo? O ID da audiência. É esse aqui que eu vou pegar. Então, eu vou clicar aqui para copiar e vou colar esse ID aqui. Pronto. Preenchido. Próxima coisa a preencher ele fala aqui, ó, que você deve preencher quais campos do MailChimp correspondem aos campos do form. Colocar aqui somente os campos que querem enviar para o MailChimp. Ou seja, a gente tem os nomes dos campos no formulário lá do Elemento e tem os nomes desses campos no MailChimp. Isso é comum para quem faz integração, sempre você tem que colocar.
Então, eu tenho esses 3 campos aqui, né, do formulário. O e-mail não precisa, porque o e-mail já é obrigatório. Para usar o MailChimp, ele já envia o e-mail. Então, você pode ignorar o e-mail. O que eu preciso preencher, aqui nesse caso, é o nome e o país. Então, eu vou colocar aqui, ó. O formato é o nome do campo no MailChimp, o nome do campo no formulário do elemento. Então, eu vou preencher logo aqui do elemento. O primeiro aqui que eu vou colocar é o name aqui, né? Deixa eu copiar aqui, tá mais fácil. Opa, digitar aqui name e país aqui. Se eu tivesse outros, eu ia colocar, né? Se eu quisesse mandar para o MailChimp, eu que escolho se eu quero mandar ou não, quais campos eu quero mandar. E agora eu tenho que saber lá no MailChimp o correspondente desses campos. Então eu venho aqui, ó, também aqui de novo eu posso vir aqui em todos os contatos, na audiência, em settings, e aqui eu vou ter isso aqui, ó, campos da audiência. Eu posso clicar aqui e aqui eu consigo ver os campos, ó. O campo do nome, que é o que eu estou utilizando lá, ele chama fname. Então eu vou copiar aqui, vou colar lá no script. Sim. Vamos ver o do país agora. Aqui. País de residência, ele chama country mesmo, maiúsculo. Então eu copio, tem que ser idêntico, né? Opa, aqui no AppScript e colo. Pronto, já tem o correspondente. No MailChimp, o nome se chama fname e o país o country se chama country, né? Assim. Então, perfeito, tá preenchido isso aqui. Vamos lá pro próximo. A última coisa a preencher é a questão do e-mail de confirmação. Primeira pergunta é: quero enviar o e-mail? Sim. Se eu não quiser, eu coloco falso. Título do e-mail. Aí aqui eu já preenchi, né, para agilizar. Eu já deixei, ó, um exemplo aqui. Então, a gente tem aqui, eu coloquei o título do e-mail, vai ser inscrição no webinar confirmado. Digamos que eu estivesse fazendo uma inscrição para o webinar, aquele formulário. O nome do remetente. Coloquei meu nome aqui, mas poderia ser o nome da empresa, por exemplo, já que aqui a gente está utilizando essa empresa aqui, né? O formulário é deles. Então, vou colocar, por exemplo, aqui, ó, o nome da empresa. Aqui. E aqui, por último, a mensagem que eu quero enviar. Se a gente olhar aqui, é, ele tem um sinal aqui de... O texto tem que estar entre esses sinais aqui, tá vendo? E aqui, aí você só precisa editar aqui, né? O que tá aqui dentro. Então, se eu quiser dar espaço, eu posso de fato dar Enter aqui, ele vai pegar esse espaço bonitinho. Aqui dentro eu vou escrever a mensagem. Então, eu já deixei aqui uma mensagem padrão, não vou mexer nela, só vou trocar aqui também o nome da empresa, ó, que eu tinha deixado no meu nome. Colocar aqui. E uma coisa interessante é, se eu que em algum momento, digamos que eu queira, eu vou apagar aqui para mostrar a vocês. Digamos que eu queira usar nessa mensagem alguma informação que a pessoa preencheu. Pode ser, por exemplo, o e-mail, o nome e o país dela. Nesse caso aqui, né? Digamos que eu queira usar essas informações lá dentro do texto. Então eu posso usar. Eu venho aqui no texto e coloco, por exemplo, olá, o nome da pessoa. Eu coloco cifrão, abro e fecho chaves. E aqui eu digito assim, ó, form, que vem do form, aqui, ó, esse mesmo nome que tá aqui, form, ponto, o nome que tá lá do campo. Digamos que eu quero usar aqui o name, né? Então, vou copiar e vou colar aqui, form.name. Pronto. Então, aqui ele vai substituir pelo nome que a pessoa digitou. Então, é lá fulano aqui.
Então, vamos dizer, ó, obrigado por se inscrever no nosso webinar. Digamos que seja, eu quero usar o país da pessoa também. Vamos dizer aqui que eu vou colocar o país aqui. Então, form, ponto, qual é o que ele utiliza ali para o país? Country. Voltar aqui. Ok, o texto tá aqui. Aqui, ó. Cola aqui e fecha a chave. Sempre assim, cifrão, abre, coloca o nome da variável, né, que eu quero utilizar e fecha a chave. Pronto, então aqui vai aparecer o país da pessoa. A última parte que eu tenho que preencher aqui da tabela é essa parte aqui de receber e-mail de alertas de erro. O que seria isso? Eu posso escolher se eu quero receber por e-mail avisos de erros desse script, que podem ocorrer, por exemplo, se eu digitar alguma coisa errado aqui, e quando ele for rodar ele vai encontrar um erro, ou se der algum erro no servidor do Google, que é raro, mas pode ocorrer, eu vou receber esse alerta. Aí eu decido se eu quero receber ou não. Se eu quiser receber, eu troco aqui de false para true. Eu vou receber e aqui eu defino em qual e-mail eu vou receber. Pode ser qualquer um. Por exemplo, eh, meu e-mail, hotmail.com. Não necessariamente precisa ser Gmail. Qualquer e-mail já serve. Então, por exemplo, receberia aqui um alerta sempre que ocorrer um erro. Feito isso, fiz todas as edições, ó. Cheguei aqui, fim da tabela preencher. O que é que eu faço? Eu vou salvar esse projeto. Ele não salva automático, eu tenho que salvar. Tá salvo. E agora eu vou fazer o deploy, vou fazer a implementação desse código para gerar o link do webhook para eu colar lá no formulário. Então, o que eu tenho que fazer? Eu clico aqui em implementar, deploy, coloco nova implementação, clico aqui, ó, nessas opções, na engrenagem aqui para ter as opções, eu vou criar um web app, ok? Aqui é uma descrição. Eu normalmente gosto de colocar a versão, porque a gente pode criar várias versões aqui. Toda vez que eu fizer uma modificação, eu tenho que fazer uma nova implementação que gera um novo link. Então, eu gosto de colocar o número da versão. Então, digamos que essa aqui vai ser a primeira, a versão 01. Quem vai executar como se fosse eu aqui dentro. E aqui eu coloco essa opção aqui, ó, qualquer pessoa. Eu não sei como é que em português está, é porque esse aqui o cliente está utilizando em inglês, mas é tipo qualquer um, qualquer pessoa, eu não lembro exatamente como tá. Mas seria isso aqui. Então eu clico agora em implementar. Ele vai implementar esse script que a gente vai utilizar como webhook. Demora um tempinho, por quê? Porque ele vai pedir autorização. A primeira vez que eu implemento, ele sempre pede essa autorização, ó. Então eu vou clicar aqui em autorizar. Eu vou escolher aqui o perfil, né, do Google que eu estou utilizando. Ele vai me falar aqui o que ele tem direito de utilizar, o escopo. Só é permitir aqui, ó. Permitir. Pronto. Ele gerou aqui o link do web app, tá vendo? Eu posso agora simplesmente copiar aqui. Eu já tenho esse link. E onde é que eu consigo esse link, assim? Digamos que fechei aqui sem querer. Só é vir aqui, ó. Também aqui, deploy. Você tem aqui, ó. Gerenciar as implementações. Aí vocês vão ver aqui, ó. Que tem a versão 1. E a versão 1 também tem um link aqui, ó. Do mesmo jeito, tá vendo? O link do web app. Então eu copio aqui. Posso clicar fora aqui para ele fechar. Pronto, a gente já tem nosso link, que a gente vai vir lá naquela opção aqui, ó, do webhook e colar. Tá quase pronto. Última coisa que a gente precisa fazer, no caso, se você estiver utilizando o MailChimp, é a gente aqui nesse sistema utiliza tags para saber para onde o lead vai dentro do MailChimp.
Por exemplo, a gente tem jornadas aqui, ó. Vou abrir uma jornada para vocês verem. Essa jornada 1, que a entrada da jornada é o leads receber uma tag. Aqui, ó, é filtrado por... é porque ela tá rodando. Eu vou pausar aqui rapidinho só para mostrar. Qual é o filtro aqui de entrada? O contato tá tagueado, né? Tem a tag J01. Então, eu quero que esse lead receba uma tag. E como é que eu faço para ele entrar na jornada do MailChimp? Como é que eu faço isso? Deixa eu voltar aqui, religar, né, a jornada. Como é que eu faço isso? Então, aqui no webhook, eu colei o link. Então, todo o link desse webhook aqui do AppScript, ele acaba com esse exec aqui. Então, no final do link, eu vou digitar uma interrogação para dizer que agora eu vou colocar parâmetros. E um parâmetro, e é o único que ele aceita, na verdade, aqui, esse sistema que a gente criou, é um parâmetro chamado tags. Então você digita aqui, ó, tags igual, e aqui eu posso digitar as tags que eu quero que esse lead receba quando ele for para o MailChimp. Por exemplo, se fosse para ir para aquela jornada lá, era J01 a tag. Digamos que eu queira que o lead receba mais de uma tag. Eu coloco vírgula, digamos que eu quero que ele receba também, que ele inicialmente é um lead code. É uma outra tag. Aí você tem que ver as tags que você está utilizando lá no seu MailChimp, né? E uma última coisa, eu vou deixar essa J01 aqui para entrar na jornada lá. E uma última coisa é, digamos que você tivesse uma tag que ela tem espaços, digamos que seja cliente, cliente, espaço VIP, é uma tag que você criou. Mas aqui você não pode deixar esse espaço. No lugar do espaço, você utiliza um mais, símbolo de mais, né? Então seria cliente espaço VIP, você escreve aqui cliente mais VIP. É só um detalhe, mas vou deixar aqui o J01 para entrar na jornada. Pronto, está configurado o meu formulário. Vou publicar essa página. Vou voltar aqui para pegar o endereço dessa página para a gente poder fazer o teste agora, né? Então, copiar aqui o endereço que ela ficou. Ok? E eu tô com essa conta aqui só para a gente testar esse e-mail, né? Eu vou fazer o cadastro lá com esse e-mail, submissão. Então, vou abrir aqui. Então, a gente já tem aqui o formulário. E eu vou preencher esse formulário agora. Vou pegar o e-mail aqui, dessa conta. Colocar aqui o e-mail. O nome. Colocar um nome qualquer aqui. Fulano da Silva. E o país, vou colocar Brasil. Pronto. Tá aqui. Aí só pra gente ver funcionando, eu vou voltar aqui, ó. Na planilha não tem nada. Tá vazia a planilha. E eu nem tenho também Fulano da Silva aqui nos meus contatos aqui do MailChimp, né? Eu não tenho Fulano da Silva aqui como último contato, né? Recebi. E também eu posso ver aqui que não tenho nenhum e-mail aqui. Não chegou nenhum e-mail lá da empresa, né? Da Gen Z Crowd AI. Então vou submeter agora para a gente ver se vai funcionar. Então fiz a submissão do formulário. Pronto, fui redirecionado para aquela página, como a gente tinha colocado. Da página de obrigado aqui. Já posso ver, ó, que chegou instantâneo o e-mail. Isso aqui é uma grande vantagem em relação ao MailChimp. O MailChimp ia demorar para chegar esse e-mail. Aqui não, ó. O e-mail já chegou com o e-mail lá do mesma conta Google, né, onde eu criei aqui o AppScript, né? Da mesma conta onde está o Drive aqui, o Google Drive. Então já tá o e-mail aqui bonitinho, do jeito que a gente escreveu, ó. Olá, fulano da Silva. Obrigado. Escrevendo no webinar do Brasil. Colocou o país aqui.
Lembra que a gente colocou o país e o nome, né, da pessoa. Tá. O e-mail chegou. Vamos verificar agora se o lead foi para a planilha. De fato foi. Ele já cria aqui até inicialmente, ó, um cabeçalho com os mesmos nomes dos campos lá do formulário. Mas isso aqui você pode mudar se você quisesse colocar, né? Coloca aqui nome, lead. Quisesse, né, trocar isso aqui, país. Não tem problema, ele cria a primeira vez, mas depois ele vai manter o que você escrever aqui. E aqui vai ter as tags que eu coloquei para ele receber, né? Então ele recebeu a tag J01. Aí eu dou como dica aqui, ó, é legal, eu não gosto de deixar tantas colunas assim. Isso aqui é uma dica já do formulário, da planilha do Google. Eu vou deletar essas colunas. Posso deletar também essas linhas em branco, porque ele vai criar sempre uma nova linha quando ele for inserir. Então eu vou deletar aqui. Vou deixar só a linha onde é que tá os dados, né? E aqui, ó, eu posso colocar a opção de formatação de cores alternadas e colocar aqui legal aqui um azul, por exemplo. Eu posso deixar aqui, né, o cabeçalho negrito. E aí, ok. Ele vai preenchendo isso aqui e essas linhas elas vão ficar intercaladas, coloridas. Eu vou fazer um outro, uma outra submissão aqui pra gente ver. Vou colocar meu nome agora. Ah, tem uma coisa interessante aqui, que é muito legal, que é esse script, ele tem também uma parte de correção de possíveis e-mails errados. Então, por exemplo, se a pessoa digitar um e-mail errado, digamos que ela digite ao invés de Gmail, Gmail, ele vai corrigir, você não perde esse lead. O MailChimp às vezes dá esse erro. A pessoa digita rápido lá um e-mail, troca uma letra e ele não consegue mandar o e-mail para a pessoa. Aqui não, a gente vai ter a correção, esse script vai corrigir o e-mail. Então vou fazer esse teste aqui com vocês, é legal fazer. Então digamos que eu vou colocar aqui Luiz e vou colocar, por exemplo, eu vou colocar o mesmo e-mail, né? Vou colocar aqui Gmail, por exemplo. Sem querer digitei errado aí. Vou mudar o país, aqui Argentina. Ah, como ele vai utilizar, eu estou utilizando o mesmo e-mail, o e-mail está errado aqui, mas ele vai corrigir, ele vai utilizar o mesmo e-mail, ele só vai atualizar esse contato no MailChimp, né? Não vai ser um novo contato, porque no MailChimp os contatos eles são de acordo com o e-mail ali. Mas vou submeter assim mesmo, ó. Tá Gmail e mesmo assim ele vai entender e vai conseguir mandar, ó. Se a gente olhar aqui agora, chegou aqui, ó, o segundo e-mail pro Luiz, né, que era da Argentina. E ele entendeu que não era Gmail, era Gmail. Isso é legal. Você não perde o lead. E só por último aqui para a gente conferir, vamos ver os contatos aqui do MailChimp, se de fato a gente recebeu, né? Esse contato aqui. Ah, tá o Luiz Soglia, né? Já que eu mudei, ah, eu coloquei, né, tipo, o mesmo e-mail, ele atualizou aquele fulano, foi para Luiz Soglia. Mas é isso, vai estar aqui, ó, todas as informações que a gente colocou lá. Então vai estar aqui o e-mail, o nome que eu coloquei, o país eu tinha colocado Argentina e a tag J01, tá vendo? Ele tá tagueando. Então aqui vai entrar na jornada. Então é isso, eu acho que tá ok. Eu vou disponibilizar esse código aqui para vocês. Vocês podem utilizar gratuitamente aí, não tem problema. E é isso, pessoal. Um abraço, bom trabalho para vocês, boa implementação e qualquer dúvida é só deixar aí nos comentários que assim que possível eu respondo, ok? Abraços.